Ela não é a mais alta do mundo, mas é, para muitos, a mais temida, o K2. 8.711 metros de rocha, gelo e silêncio. Enquanto o Everest se tornou acessível, o K2 permaneceu hostil, técnico e implacável. Aqui, não existem filas organizadas nem margem para erro. Neste episódio, vamos entender por que o K2 tem um dos maiores índices de fatalidade da história do montanhismo. E por que tantos alpinistas dizem que o K2 não aceita concessões. Para entender o K2, é preciso ir além da sua altitude. Ele não é apenas o segundo pico mais alto do mundo. É uma montanha que testa os limites da habilidade técnica e da resistência mental de uma forma que poucas outras conseguem. Ele é implacavelmente difícil. A principal diferença em relação ao Everest, por exemplo, é a ausência de trégua. Enquanto o Everest possui longos trechos de caminhada em neve, onde o desafio é principalmente a altitude e a resistência, o K2 é uma escalada vertical, quase desde o acampamento base. A montanha exige escalada técnica constante. Cada metro vencido é uma conquista que envolve o uso de mãos, pés e ferramentas. Os alpinistas enfrentam trechos íngremes e expostos de gelo e rocha, conhecidos como escalada mista. Isso requer uma troca constante de técnicas, movendo-se do gelo duro para a rocha quebradiça, muitas vezes com milhares de metros de vazio sob os pés. O uso de cordas fixas, crampons para tração no gelo e piolé para equilíbrio e segurança é contínuo. Não são ferramentas para momentos pontuais, mas extensões do corpo do alpinista durante toda a subida. Acima de 7.500 metros, na zona da morte, onde o oxigênio é escasso, até as manobras mais simples se tornam complexas e perigosas. Trocar um mosquetão ou ajustar uma corda exige um esforço hercúleo e concentração absoluta. A inclinação média do K2 é muito maior que a de outras montanhas de 8.000 metros. Isso se traduz em mais esforço físico, maior exposição ao perigo e, crucialmente, menos locais para descansar e se recuperar. E como se o desafio técnico não fosse suficiente, o clima na cordilheira do Karakoram é notoriamente brutal e imprevisível. As janelas de tempo bom para atacar o cume são raríssimas e curtas, e as mudanças de tempo podem ser repentinas e catastróficas. Ventos violentos, que frequentemente ultrapassam 100 km por hora, varrem as encostas, tornando a escalada impossível e aumentando drasticamente o risco de congelamento. No K2, não há margem para erros ou improviso. Cada passo é calculado, cada movimento é deliberado. É uma montanha que exige perfeição técnica e respeito absoluto. O K2 não oferece caminhos fáceis. Cada face da montanha é uma fortaleza de rocha e gelo, e apenas algumas linhas foram conquistadas pela coragem e habilidade humanas. Estas são as rotas lendárias, cada uma com sua própria história e seus próprios demônios. A rota mais utilizada, a escolha de cerca de 75% dos alpinistas, é a Abruzzi Spur, ou Esporão dos Abruzos. Batizada em homenagem ao explorador italiano Luigi Amedeo, Duque dos Abruzos, que a mapeou em 1909, ela segue uma crista natural no lado paquistanês da montanha. Mas não se engane com o termo rota padrão. Apesar de ser a mais fácil, ela é uma sucessão de obstáculos mortais, testando os limites dos melhores alpinistas do mundo. Primeiro, a Houses Chimney, um corredor vertical de rocha e gelo a mais de 6.600 metros, que exige escalada técnica pura em um ambiente de ar rarefeito. Depois, o Black Pyramid, uma imensa e íngreme seção de rocha escura e instável. Um labirinto técnico que precisa ser vencido para alcançar o campo 4. E, finalmente, o temido Bottleneck, um corredor de gelo espremido sob um serac gigante e perigosamente instável, a última barreira antes do cume. Para aqueles que buscam um desafio ainda maior, há a Rota Sezen. Mais direta e perigosamente exposta a avalanches, ela sobe pela face sul e exige escalada técnica prolongada e navegação precisa.
muitas vezes juntando-se a Abruzzi em altitudes mais elevadas. É uma corrida contra o tempo e a gravidade. Do outro lado da montanha, na China, fica a North Ridge, a crista norte. Extremamente remota e tecnicamente implacável, ela foi conquistada por uma expedição japonesa em 1982. A rota é longa, complexa e raramente repetida devido à sua dificuldade logística e perigos constantes. Mas talvez nenhuma rota capture mais a imaginação e o medo do que a Magic Line. Considerada uma obra-prima do alpinismo, esta linha na crista sudoeste é uma visão de beleza e terror. É tão difícil e perigosa que foi descrita como quase suicida. Desde sua primeira ascensão em 1986, pouquíssimos alpinistas conseguiram repeti-la. A Magic Line não perdoa erros. Ela exige perfeição absoluta, física, técnica e, acima de tudo, mental. No K2, cada rota é uma narrativa de ambição e sobrevivência, uma aposta contra o impossível. Se existe um lugar que define o K2, é o Bottleneck, um corredor estreito, a mais de 8.200 metros, sob um gigantesco serac de gelo. O problema? Esse serac pode colapsar a qualquer momento. Ali, não há rota alternativa, não há como correr, não há resgate. Todo alpinista precisa passar por ali 2 vezes, na subida e na descida. É um jogo de roleta russa em câmera lenta. O K2 é palco de triunfos, mas também de algumas das mais dolorosas tragédias do montanhismo. Em 1º de agosto de 2008, a montanha testemunhou seu dia mais sombrio. Várias expedições aproveitaram uma rara janela de bom tempo para tentar o cume, criando um congestionamento perigoso na rota. Atrasos na fixação das cordas e o grande número de pessoas retardaram a progressão. Muitos chegaram ao cume tarde demais, iniciando a descida já no final da tarde. Foi então que o desastre aconteceu. O gigantesco serac de gelo suspenso acima do bottleneck colapsou. A avalanche de gelo varreu a travessia, destruindo as cordas fixas que eram a única linha de vida dos alpinistas para uma descida segura. Dezenas de alpinistas ficaram presos acima de 8.200 metros, na escuridão da zona da morte. Sem cordas, com o oxigênio acabando e temperaturas despencando, a situação tornou-se desesperadora. Heróicos esforços de resgate foram feitos durante a noite e o dia seguinte, mas para muitos, era tarde demais. O resultado foi devastador. 11 mortos em menos de 48 horas. A maior perda de vidas em um único evento na história do K2. Eram alpinistas experientes, preparados, mas que foram vítimas de uma combinação fatal de atrasos e da imprevisibilidade da montanha. 13 anos depois, em 2021, o K2 mostrou novamente sua face implacável, desta vez no ambiente mais extremo possível, o inverno. Em janeiro daquele ano, uma equipe nepalesa fez história com a primeira ascensão invernal. Mas a montanha ainda não havia terminado. Em fevereiro, outra equipe internacional tentou repetir o feito. O grupo incluía nomes lendários: John Snorri, da Islândia, Juan Pablo Mohr, do Chile, e o herói paquistanês Ali Sadipara. Eles foram vistos pela última vez perto do Bottleneck, avançando em condições brutais. Depois disso, o contato foi perdido. Uma busca massiva foi lançada, mas os ventos de furacão e o frio extremo tornaram qualquer resgate impossível. Meses depois, seus corpos foram encontrados, congelados no tempo, pouco abaixo do cume. A tragédia de 2021 foi um lembrete sombrio de que, no K2, especialmente no inverno, a margem de erro é zero. Mesmo a máxima habilidade, coragem e experiência podem não ser suficientes para garantir a sobrevivência contra a força da natureza. Estatisticamente, o K2 sempre foi mais mortal. Por quê? Menos infraestrutura, menos rotas de fuga, menos oxigênio disponível, menos resgates possíveis, mais trechos técnicos, clima mais instável. No Everest, você pode errar e ser ajudado. No K2, errar normalmente significa morrer.
Por isso, muitos alpinistas dizem: o Everest testa sua resistência, o K2 testa sua competência. O K2 não é uma montanha para recordes, é uma montanha para respeito. Ela não se importa com fama, patrocínios ou ego. Ela cobra tudo, em esforço, em risco, em silêncio. Por isso mesmo hoje, o K2 permanece o verdadeiro exame final do montanhismo. No próximo episódio do Icurious, Annapurna, a montanha mais mortal do mundo. Até lá! E continue curioso!